Fala galera, saudações vascaínas, bom dia, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todo o noticiário sobre o nosso Vasco da Gama. Infelizmente, com a vitória ontem do Cuiabá sobre o Cruzeiro, o Vasco terminou a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento. Uma coisa que o torcedor vascaíno esperava nunca mais passar, né? Depois de ter se tornado SAF, mas que logo nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco já volta a viver com essa situação. Bom, complicado, né? Se a pressão já estava muito grande, a partir de agora a pressão vai ficar ainda maior em cima de Maurício Barbieri, dos jogadores do Vasco, e também do diretor Paulo Brax, né, que menosprezou a Série A do Campeonato Brasileiro, achando que seria possível jogar uma Série A com um time praticamente recheado de jogadores sub-23. Bom, a gente vai mostrar aqui a classificação do campeonato, vamos falar também sobre o Serginho, né, assunto de momento aí, jogador que o Vasco acertou um pré-contrato para ser jogador do Vasco a partir da janela do meio do ano. Vamos falar também sobre o Campuzano, né? Volante ex-Boca Juniors, que voltou aí a negociação entre o Vasco e esse jogador. Enfim, bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Para você baixar o OneFootball gratuitamente, você pode vir aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. Você baixa de graça, o OneFootball não tem que pagar nada e lá você tem todas as informações sobre o Campeonato Brasileiro, sobre qualquer competição do mundo, né? Liga dos Campeões, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, enfim, tudo você encontra no OneFootball e tem a transmissão do Campeonato Alemão totalmente de graça, ao vivo e com imagens, beleza? Para baixar o OneFootball, QR Code está na tela, só você apontar o seu celular ou então você vem aqui na descrição que tem o link. Bom, vamos começar aqui com a classificação do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco terminou a 7ª rodada do Brasileirão na zona do rebaixamento. O Vasco foi derrotado pelo São Paulo por 4-2 e caiu da 16ª para a 17ª posição com a vitória ontem do Cuiabá. Vamos dar uma passada aqui em todos os resultados da 7ª rodada, né? Começou no sábado com o Bahia empatando com o Goiás 1-1, Botafogo venceu o Fluminense por 1-0, São Paulo venceu o Vasco por 4-2, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético do Paraná por 2-0, o Curitiba em casa foi derrotado pelo Galo por 2-1, o América Mineiro venceu 2-1 Fortaleza, o Santos empatou com o Palmeiras 0-0, o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0, o Grêmio venceu o Internacional por 3-1 e o Cuiabá derrotou o Cruzeiro ontem fora de casa 1-0 com o gol do Davidson que colocou o Vasco aí na zona do rebaixamento. Classificação do Brasileirão na tela. O Botafogo é o líder, 18 pontos. O Palmeiras tem 15 pontos, é o segundo colocado. O Fluminense é o terceiro com 13. O Atlético Mineiro tem 13. O Cruzeiro tem 12. O Flamengo tem 12. O Atlético do Paraná tem 12. O São Paulo também tem 12 pontos. O Santos tem 11. O Grêmio tem 11. O Fortaleza tem 10. O Red Bull Bragantino na 12ª colocação tem 10. Bahia tem 7. Cuiabá tem 7. Internacional tem 7. Goiás tem 7. E abrindo a zona do rebaixamento, o Vasco com 6 pontos. O Corinthians com 5. O América com 4 pontos. E o Curitiba, 2 pontos, a única equipe que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Bom, o Vasco só venceu na primeira rodada, né? Achou aquela vitória lá que hoje a gente consegue até ver que foi mais sorte do que competência, né? Um dia inspirado ali do Léo Jardim que pegou tudo. O Vasco só venceu a primeira e depois não conseguiu mais vencer. São 6 jogos seguidos, né? Sem vitória no Campeonato Brasileiro, o que afundaram o Vasco aí na zona do rebaixamento. Um trabalho muito mal planejado, né? Um departamento de futebol fraquíssimo que menosprezou a Série A do Campeonato Brasileiro. Tá na conta do senhor Paulo Brax, que mentiu para a torcida do Vasco, mentiu diversas vezes para a torcida do Vasco. Lá quando termina o jogo em Itu, ele vem a público dizer que o Vasco ia viver uma nova era. Depois, quando as cobranças estavam grandes em cima dele,
que o Vasco estava demorando a contratar, que o Vasco estava demorando a agir no mercado. Ele veio ao público com toda aquela arrogância, dizer que o Vasco não estava um dia sequer atrasado no planejamento, e depois prometeu que o Vasco teria 90% do elenco formado em abril. A gente já está no fim de maio e o elenco do Vasco está nem próximo, né, de ter 90% formado. Então, assim, mentiu para a torcida do Vasco, e o Vasco hoje está pagando o preço aí, afundado na zona de rebaixamento, por conta da incompetência e da soberba, principalmente do Paulo Brax, que, cara, o Vasco virou SAF, investiu 100 milhões e está tendo que jogar com Galarza de titular, com Barros de titular, com Peck e Figueiredo, enfim, Rodrigo, vários jogadores da base, né? Ele não conseguiu montar um time minimamente competitivo com 100 milhões de reais. Trabalho péssimo do Paulo Brax, péssimo. E agora, né, com o Vasco já na zona de rebaixamento e precisando urgentemente, né, de reforços ali para a próxima janela, reforçar esse time para esse segundo semestre, né, para poder sair dessa situação e ter um ano mais tranquilo, o Vasco acertou aí a sua primeira contratação para a janela do meio do ano, que é a janela onde a gente espera, né, reforços de maior qualidade, de maior peso, mas a primeira impressão não está sendo nada legal, porque o Vasco, ontem a gente até trouxe essa informação, né? O Vasco acertou um pré-contrato com o atacante Serginho, do Giresunspor da Turquia. É um atacante brasileiro que está no futebol turco, né, desde 2020 e tem o seu vínculo se encerrando aí em junho. O atleta já assinou um pré-contrato com o Vasco da Gama e vai se apresentar ao Vasco ao fim da temporada europeia. A informação foi dada ontem pelo Carlos Berbé e depois foi confirmada pelo jornalista Vene Casagrande. Essa operação foi intermediada pelo ex-jogador de futebol Amaury Nunes, que é atualmente empresário, e agora aqui eu vou passar o currículo, né, do atacante Serginho, que, cara, a gente torce muito para que dê certo, que ele consiga ajudar muito o Vasco, mas é difícil imaginar que um jogador que na sua carreira ele jogou no futebol de Kosovo, jogou no futebol da Albânia e no futebol da Macedônia do Norte, antes de ir para a segunda divisão da Turquia. É difícil imaginar que esse cara vai performar no futebol brasileiro. E é essa a contratação que o senhor Paulo Brax vai apresentar para a torcida do Vasco. Enfim, em 2020 ele chegou ao Giresunspor da Turquia e lá na Turquia ele tem até o momento 92 jogos, 10 gols e 19 assistências. Meu amigo, difícil, mas vamos torcer, né? Vamos torcer para que dê certo. E além do Serginho, o Vasco quer outro jogador do Giresunspor da Turquia. O Vasco está negociando com o Campuzano. A informação é do canal Atenção Vascaínos e o Vasco está realmente, né, negociando aí com o Campuzano. O Vasco que tentou a contratação dele na janela passada, mas tiveram ali alguns empecilhos, né, e a contratação não conseguiu ser finalizada e agora o Vasco tenta, né, fechar com o Campuzano para essa janela do meio do ano. Ele também pertence ao Giresunspor da Turquia, o mesmo clube do Serginho. Enfim, o Campuzano vem para uma posição que o Vasco precisa, né? Caso a contratação se concretize, o Vasco procura um jogador ali de primeiro volante, mais pegada, mas eu ainda acho que o Vasco precisava de alguém de uma prateleira maior, né? Alguém do nível do Cuéllar, por exemplo. Talvez o Bruno Henrique, jogador também que foi especulado aí nos últimos dias, jogador do Al-Ittihad, seria também uma contratação de mais impacto, mas ontem também já surgiu a informação que é muito difícil, né, que o Vasco sacramente a contratação do Bruno Henrique, porque os valores de salário dele são bem altos, né? Mas é isso, futebol, cara, quando o jogador é bom, o salário é alto. Não adianta você querer mais barato, porque o barato vai sair caro lá na frente. Mas parece que o Vasco não aprende nunca, né, as lições. E bom, o Abel Braga descartou uma ida para o Internacional. Ele estava sendo especulado, né, lá no Inter. O Inter que anunciou nessa segunda-feira a saída do diretor executivo William Thomas e também do coordenador técnico o Sandro Orlandelli. E o Abel estava sendo especulado para assumir o cargo lá de coordenador técnico do Internacional. Porém, ele foi perguntado ali pela reportagem do IG Sports na noite de ontem, né, segunda-feira, e afirmou que não pensa em deixar o Vasco da Gama. Abre aspas. Impossível, eu tenho um contrato com o Vasco. Fecha aspas. Então, pelo menos a informação de momento é que Abel Braga continua no Vasco e não vai para o Internacional. É isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí para ajudar o vídeo, ajudar aqui o criador de conteúdo. Deixe seu comentário também, se inscreva no canal se você não for inscrito. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.